Muitas vezes, quando olhamos para tudo o que existe, não paramos para refletir que a grande verdade é que o que sustenta e dá origem a essas coisas é completamente invisível. Um smartphone, por exemplo, antes dele se tornar o que hoje nós podemos ver e tocar, foi apenas um pensamento. Sabe, uma ideia intangível, invisível, flutuando na mente de um designer ou engenheiro. E uma planta, toda a beleza que nós vemos acima do solo só existe porque debaixo da terra, onde normalmente os nossos olhos não alcançam, há um sistema complexo de raízes, sugando água e nutrientes. E se a raiz morrer, a planta também morre. E aí, nesse sentido, quando nós olhamos para a sociedade, principalmente a sociedade moderna, nós fomos ensinados a valorizar muito mais aquilo que nós vemos e tocamos. Porém, quando a gente se volta para as escrituras sagradas, nós vamos aprender e compreender que, na verdade, é o oposto. E sim que o invisível, ele governa sobre tudo aquilo que é visível. Por isso que a nossa conversa hoje, ela tem como objetivo fazer com que a gente possa compreender como que o mundo espiritual, ele constrói, sustenta e muitas vezes altera o ambiente físico que nós vivemos. E principalmente, como que Jesus nos ensina a viver dia a dia essa mentalidade que as escrituras estão nos mostrando. E se você chegou agora aqui no canal, seja muito bem-vinda. Nós estamos juntas nessa jornada de olhar para Jesus e a cada dia nos tornarmos cada vez mais parecidas com Ele, para que o nome dele seja glorificado enquanto nós caminhamos como verdadeiras testemunhas do reino dele neste tempo. E este é o segundo vídeo da nossa série Intencionalmente Transformadas em Cristo. E nela nós estamos falando o quanto é importante nós observarmos que, mesmo tentando obedecer ao Senhor e amando a Deus, nós podemos estar presas a uma mentalidade muitas vezes engessada ou até contaminada pelos padrões deste mundo. E é por isso que nós precisamos estar constantemente nos apresentando diante do Senhor para que Ele venha e Ele renove a nossa mente, mesmo que para isso muitas vezes Ele precise ferir as nossas convicções. E então, como viver com essa mentalidade? Para nós começarmos a compreender de forma prática, nós precisamos primeiramente olhar para aquele que é o nosso maior referencial, que é Jesus. Porque em João 8:23, ele vai dar uma declaração que na ocasião até chocou os religiosos que ouviram, porque eles não compreenderam. E aí Jesus ele vai dizer: olha, vocês são aqui de baixo e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. E aí quando Jesus está falando isso, ele não vem simplesmente para revelar que ele morava no céu. Não. Mas ele está mostrando e revelando para aqueles homens qual era a fonte dos seus pensamentos, o que guiava a sua mente. Porque Jesus caminhava e agia sobre a terra sabendo que tudo aquilo que acontece aqui é apenas uma consequência daquilo que já foi determinado nas regiões celestiais. Porque pensa comigo, quando Jesus acalmava a tempestade, quando ele multiplicava os pães ou quando ele curava os enfermos, ele não fazia isso com recursos naturais e humanos, mas ele trazia aquilo que estava num ambiente invisível de Deus para sobrepor a nossa realidade visível e limitada. E aí então, viver como Jesus é justamente parar de olhar meramente para aquilo que é circunstancial diante das questões físicas que se apresentam diante de nós. É parar de querer resolver os problemas unicamente com uma força natural, mas começar a entender que a nossa mentalidade precisa estar alinhada com aquilo que é superior, porque o espiritual, ele não é uma fantasia, mas ele é a força que move e que originou todas as coisas. E a Bíblia nos revela justamente isso na estrutura da criação, porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, vai nos dizer exatamente o seguinte: pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê.
E aí, então, se nós paramos para absorver o que essas palavras estão realmente nos dizendo, de que aquilo que se vê não foi feito pelo que se pode ver, nós começamos a desconstruir o que esse sistema materialista ditou por tanto tempo na nossa mente. E a gente começa a entender que enquanto a ciência está dizendo que tudo foi feito por átomos e matéria, a Bíblia ela vai muito além, dizendo que o que é feito de átomos e matéria foi ordenado por aquilo que não se pode enxergar, que é a palavra de Deus. Porque olhando para Gênesis, quando Deus cria o mundo, ele usa a sua palavra. Ele vai dizer, haja luz e houve luz. Então a palavra, ela é som, ela é frequência, ela é espírito. E aí então Deus usa o que é invisível, que é justamente a sua essência, o seu espírito e a palavra, para governar o caos e trazer a existência ao mundo que hoje nós podemos ver. E aí, como nós falamos lá no primeiro vídeo aqui do canal, nós fomos criadas à imagem de Deus. E mais adiante, no verso de número 28 do capítulo 1 de Gênesis, a ordem de Deus ela é clara para a humanidade. Ele diz governai, ele diz dominai. Então nós somos criados para governar tudo aquilo que é natural por meio do Espírito. O Senhor não nos fez para sermos esmagados pelas circunstâncias visíveis. Mas aí então por que é tão difícil para nós viver dessa forma? Por que a gente ainda se desespera tanto com as circunstâncias da vida? É a conta que chega, é a dificuldade na saúde, os problemas de relacionamento e tantas outras situações que se apresentam diante de nós como sem solução. Mas quando nós voltamos novamente para a Bíblia, o diálogo de Nicodemos com Jesus, ali em João 3, vai colocar luz a este questionamento, porque Nicodemos era um homem inteligentíssimo, um mestre da lei daquele tempo, mas Jesus ali falando com ele vai falar, olha Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos vai falar, mas como? Como um homem velho pode nascer de novo? Acaso ele pode voltar para o ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Então, enquanto Nicodemos ele estava preso e pensando naquilo que era natural, biológico, Jesus estava revelando uma verdade muito mais profunda para ele. Porque Jesus responde no verso 6 do capítulo 3 de João que aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, o que Jesus estava ensinando ali para Nicodemos e para nós aqui hoje é que para nós governarmos sobre aquilo que é visível, nós precisamos então primeiro enxergar aquilo que é invisível. Porque isso é viver por fé. A Bíblia vai nos dizer que fé é a certeza das coisas que nós não vemos, é trazer à existência aquilo que não existe. Mas Jesus também estava dizendo que a nossa capacidade de exercer o governo espiritual sobre todas as coisas que nós enxergamos não depende do intelectual, mas sim da percepção espiritual. E a verdade é que nós não conseguimos governar sobre aquilo que nós não conseguimos discernir. Então, como a palavra diz, aquilo que é carne não discerne o que é espiritual. Para eles é loucura. Por isso que nós precisamos nascer do Espírito, porque é o Espírito que traz luz à vida espiritual. E aí, então, na prática, se nós continuarmos encarando, as crises matrimoniais, os problemas financeiros, as batalhas emocionais, simplesmente pelo que nós compreendemos quanto ao conhecimento humano, seja pela ciência, pela psicologia, a autoajuda ou as mais variadas formas que se apresentam diante de nós estaremos fadados a lutar com as armas erradas. E aqui eu não estou dizendo isso de uma forma que anule o que é natural. Porque o grande problema são os extremos. É achar que aquilo que é espiritual, ele anula o que é natural. Muito pelo contrário, o espiritual, ele é o sobrenatural. Ou seja, ele supera aquilo que é natural e não anula.
eu ouvi um podcast do Jesus Cop. Eu não vou me lembrar agora o nome do rapaz que estava contribuindo com essa informação, mas ele estava falando justamente sobre a sabedoria passar pela razão, que está totalmente conectado com essa questão espiritual. Ele vai dizer o seguinte, que a razão, ela não está aquém do espiritual. Não, na verdade, o espiritual, ele supera a razão e ele é o descanso da razão. É aonde eu entendo que sim, eu preciso pensar, eu preciso usar tudo que eu tenho, sabe? Todo o meu entendimento, todo o meu conhecimento, eu preciso aprender, eu preciso ler, eu preciso estudar, sim, mas o que o espiritual, que é o sobrenatural, ele vem nos dizer é que há um limite para a razão, há um limite aonde o meu conhecimento ele pode ir. E aí, a partir daí, então, eu descanso isso dentro daquilo que é sobrenatural, entendendo que, a partir daí, eu utilizo, então, outras armas nessa batalha. Aprendendo, então, que eu tenho algo e alguém que vem e ele está sobre aquilo que é uma limitação para mim e para você. É aonde, então, nós descansamos. Descansar no sentido não de parar de guerrear, mas de começar a lutar com as armas corretas. Efésios 6 vai nos alertar justamente sobre isso, porque diz que a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, mas contra os governantes e autoridades do mundo invisível. E aí a armadura que Paulo vai nos instruir a utilizar, ela é espiritual, para que ela tem como objetivo fortalecer a nossa mente, para que a gente resista ao dia mau e permaneça de pé depois das batalhas. Então ele está dizendo exatamente o que nós estamos falando aqui. Porque aquele que vive com o capacete da salvação, ou seja, entende que nasceu do Espírito por meio de crer naquilo que Cristo fez para nos salvar, agora enfrenta as suas guerras por meio da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós não olhamos mais para as situações, não enfrentamos mais as situações por meio daquilo que é circunstancial, mas nós começamos a lutar por meio da palavra de Deus, a palavra que é espírito e vida. Então, nós assim protegemos a nossa mente pelo escudo da fé, que blinda ela desses ataques e enganos do inimigo. E aí a gente permanece firme nessa convicção de que aquilo que está sendo feito em mim por meio do Espírito é capaz sim de trazer à existência aquilo que os meus olhos naturais ainda não conseguem perceber e ver. E aí, então, como a gente traz isso para a nossa vida? Como praticar essa mentalidade de Jesus que nós estamos falando? E eu quero trazer aqui quase que um gatilho quando você se deparar com essas situações, para que você lembre, então, quando se chegar em uma situação difícil, da planta que nós falamos. Porque o estresse, a ansiedade, talvez a escassez, são as folhas, mas isso esconde uma raiz que ela é invisível. E aí não adianta tratar e limpar as folhas se nós não cuidarmos da raiz. Então comece a monitorar as suas palavras. Porque se o que é visível foi formado pelas palavras, o que você está edificando com aquilo que sai da sua boca? Você está gerando caos ou está alinhando as suas palavras com as verdades da palavra de Deus? A Camila Barros, ela tem uma frase que eu fiz questão de anotar, porque falou muito comigo na época que eu ouvi, que vai dizer assim, ó: se a sua fé não está madura o suficiente para falar em concordância com o que Deus te falou, não abra a boca para falar dos seus medos. Meu Deus, é muito forte. E aí o outro alerta é justamente um lugar onde a gente consegue, sabe, se achegar ao Senhor e colocar diante dele aquilo que ainda são nossos medos, sabe? Por isso eu quero te instigar a priorizar um tempo com o Senhor. A gente fala muito sobre o secreto, né? E esse tempo com o Senhor, é claro que ele precisa ser um tempo de qualidade, onde sempre que possível a gente se feche no nosso quarto ou no banheiro. Eu sei como é a vida da mãe, eu tenho muitos momentos com o Senhor no chuveiro, né? Então, às vezes é o único lugar que a gente consegue ter esse momento de secreto com o Pai. Mas é importante a gente entender que não é um ritual religioso, mas é um lugar onde eu vou, sabe,
ter esse tempo de leitura da palavra, me colocar em oração para que aquilo que é invisível possa estar alinhando a minha mente para enfrentar tudo aquilo que se achegará diante de mim durante o meu dia, sabe? Para eu conseguir estar pronta espiritualmente e fortalecida para tudo aquilo que se achegar diante de mim, eu não veja e não enfrente simplesmente pelas circunstâncias que eu estou vendo. Eu não coloque os meus medos nisso porque eu já entreguei os meus medos para o Senhor. E aí eu começo a colaborar exatamente com a palavra dele, e aquilo que eu estou colocando para dentro é o que vai me fortalecer e é o que vai sair quando esses momentos chegarem. E aí pode ser que hoje você esteja exatamente nesse lugar, enfrentando algo que parece gigante aos seus olhos. Mas entenda que você pode sim realinhar as suas armas e começar a cooperar com os pensamentos que Deus tem sobre você. Que a Bíblia vai dizer que são pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Então vamos começar a declarar as verdades da palavra sobre tudo aquilo que se levanta diante de nós. Não é eu esquecer e anular aquilo que eu posso fazer de forma natural. Não é eu anular aquilo que é racional, mas é eu entender que há sim uma verdade sobrenatural na palavra e por meio delas eu posso enfrentar toda e qualquer situação. Porque Paulo vai nos dizer que ele aprendeu a estar contente quando ele tem ou quando ele não tem, sabe? Quando ele está bem ou quando ele não está bem. Estou parafraseando aqui, mas justamente para nos mostrar que tudo nós suportamos quando nós estamos com Cristo e quando nós temos enraizado na nossa mente as verdades da palavra. E se esse vídeo abriu seus olhos de alguma forma, eu quero te convidar para se inscrever no canal se você ainda não é inscrita, para curtir esse vídeo, porque aí o YouTube vai entender que está sendo relevante para você e vai inclusive recomendar para mais pessoas. Mas também não deixe de compartilhar com essa amiga que você lembrou que precisa hoje começar a enxergar as coisas muito além do natural. E aí nos próximos vídeos nós vamos continuar mergulhando nessas verdades da palavra e começar a entender como que nós podemos viver na prática essa mentalidade de Cristo. Amém? Então, fica com Deus, um grande beijo e tchau, tchau.